Nós pastores somos responsáveis pelo nosso rebanho. Davi era pelo dele. Davi não tinha cuidado do rebanho dos irmãos. Cada um por si. Conhece Ricardo Godinho, líder da igreja Bethesda, a igreja famosa no Brasil? A igreja dele virou um clube, virou uma boate. Conhece Ed Henrique, pastor da igreja batista? Ele quer mudar a página da Bíblia. É cada pastor dando conta do seu rebanho, é assim que vai ser. Irmãos, eu queria só pedir para que se colocasse o nosso pastor João Marcos, está aí no fundo, e o nosso presbítero Milton aqui. Se coloca em pé, presbítero Milton, líder da nossa cidade do setor, e o pastor João Carlos agora que está lá no lugar do pastor Milton. É João Carlos, né, João Marcos? João Marcos. Está pastoreando a nossa igreja da Barra Bonita. Eu tinha esquecido de apresentar os dois irmãos, agora está feita a apresentação dos dois, amém, meus irmãos? E o pastor vai falar a respeito do livro, tá aqui? Só quero dar um recadinho. Quem não quiser passar na maquininha, tem maquininha aí, tá? Sim. Aqui tem só a pastinha da maquininha, mas o precedente, ele vai falar com vocês. Eu tenho 65 anos. Eu passei 63 anos escrevendo e achando que estava bom. Eu sou muito autocrítico. E em 2002, com 63 anos, eu falei, Senhor, eu gostaria de escrever e eu me saboto, eu me atrapalho. Então eu peço que o Senhor me dê um livro. Se o Senhor me der um livro de 3 a 6 meses, eu vou entender que o Senhor quer que eu escreva outros. Eu falei isso no dia 30 de dezembro de 2022. Naquele dia o Espírito Santo me mandou sentar e começar a escrever. Eu comecei a escrever. Quando eu me dei conta, era o dia 13 de janeiro de 2023, 15 dias depois, o livro estava escrito completo. Porque o Espírito Santo ele não para, ele vai falando, eu tenho que pedir para ele ficar devagar, senão eu vou digitando. E aí eu escrevi um livro que é um de 5 tópicos que eu também dou palestra, que é na área que eu chamo de vivência. São 5 tópicos para uma vida plena. O primeiro tópico é a sabedoria para administrar o tempo, a oportunidade, o desperdício, zerar o desperdício, frutificar, enfim, trabalhar o tempo da vida. O segundo é ter uma vida plena, buscar aquilo que faz a vida frutificar. Terceiro é uma convivência abençoada, aprender a conviver com os outros para viver feliz. O quarto é o poder da cura pelo perdão, é aprender a pedir perdão e a ser perdoado. O quinto é ter paz com Deus. Então, esse primeiro, Deus me deu 15 dias. Eu publiquei já lancei na igreja. Eu estou vendendo esse livro a R$20. Ele tem 76 páginas. O primeiro capítulo trata das fases da nossa vida. O segundo capítulo trata das oportunidades da vida. Um capítulo vai tratar da saúde. No cuido da saúde, vou perder tempo no hospital, no remédio. Outro aspecto é como eu desperdiço a minha vida fazendo o que não me leva a lugar nenhum. Por exemplo, eu assisto um jogo lá no Rio de Janeiro, era comum, a pessoa ia para o Maracanã, quando eu era jovem, assistia o jogo do Maracanã, depois chegava em casa, assistia o videotape do jogo todinho. Ele jogou 90 minutos fora, porque ele já tinha assistido o jogo. Tem gente que fica ali no celular, quando ele vê, passou 2 horas da vida dele. Então, o livro faz essa abordagem. E é muito interessante, na minha opinião. Eu creio que vai ser abençoador para você. Podemos continuar? Então, nós vamos falar do arrebatamento. Como nós dissemos, haverá sinais
para a geração. Mateus 24, de 32 a 35. Mas do dia e da hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Então, em determinado momento, sabemos que Jesus está à porta ou às portas. A partir de que Ele está à porta, é um passo, e um passo é a qualquer momento. Então, cada um de nós aqui pode ter uma ideia. Se eu tenho a ideia de que houve convergência, o mundo está do jeito que Jesus previu, a natureza está do jeito que Jesus previu, cidades vão ser inundadas nas próximas 2 décadas, cidades do litoral serão inundadas nas próximas 2 décadas. Em Lucas 24, Jesus diz que os homens vão desmaiar de terror por causa do julgamento do mar. Jesus está se referindo aos tsunamis. Nós temos placas tectônicas em todo o planeta. Se elas, no seu movimento natural, não precisa ser fim de mundo, elas se movem um pouquinho, elas se chocam, isso causa um terremoto, às vezes, numa região inteirinha. E o terremoto causa um maremoto. O maremoto causa um tsunami. Se um vulcão entra em erupção no mar, e o mar, por exemplo, no Pacífico, tem sempre vulcão entrando em erupção, ele manda tsunami aqui para a costa do Chile, e manda tsunami lá para o Japão e para a Índia. Isso aconteceu durante toda a história, mas essas placas tectônicas estão por um fio de entrar em colapso. Se por um acaso elas entrarem em colapso, significa que vai haver erupção vulcânica em 10, em 20 lugares diferentes do mundo, terremoto em 20, em 30 cidades do mundo. Se houver uma guerra atômica, como eu disse, o Irã entrou em guerra com Israel. O principal aliado de Israel são os Estados Unidos da América. O aliado número 1 do Irã é a União Soviética. Eu não pude falar aqui de Ezequiel 36 a 39. No capítulo 36, Deus determina à terra de Israel que se prepare, porque Ele está trazendo o povo dele de volta e a terra vai se alegrar com o povo de Deus de volta. Ezequiel 36. Em Ezequiel 37, que tem sido pregado como palavra de ressurreição, vale de ossos secos, é válido, mas a mensagem dali original é de que Deus vai restaurar Israel na sua terra como nação. É disso que está falando Ezequiel 37. Deus vai restaurar Israel que estava ressequido como nação. Aconteceu uma coisa absurda entre 1948 e 1970. Israel veio com um punhado de gente, ocupou a terra, sofreu várias guerras, foi atacado em 7 frentes diferentes. Era impossível sobreviver, mas eles sobreviveram e ganharam. Eles tinham um território desse tamanho, eram meia dúzia, foram atacados, venceram a guerra e ficaram com um território desse tamanho. É uma coisa impossível. Somente porque está na profecia bíblica é que tinha que acontecer.
que é pobre originalmente se tornou uma das mais ricas do planeta. Ezequiel 37. Então Deus diz: ouve Gog, o príncipe de Magog, é a Rússia. Eu não vou ter tempo para explicar aqui, mas esse nome, todos os outros que estão aqui no começo de Ezequiel 38, no começo de Ezequiel 39, descrevem nações que vão se levantar contra Israel. Gog, ele é o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Rosh é o nome antigo de Rússia hoje. Rosh, que está em Gênesis 10, é o nome antigo do que é Rússia hoje. Meseque é o nome antigo da cidade que se transformou em Moscou e se transformou hoje em Moscou. E Tubal é a região da tribo dos Domenitas, que é a segunda raça formadora do povo russo. Então quem lê Ezequiel e tem entendimento, sabe que Gog e Magog é Rússia, e ela tem uma série de aliados. O primeiro aliado é a Pérsia. A Pérsia hoje é o Irã. O canal da Rússia para descer a Israel tem que passar pela Turquia ou pelo Irã com o Iraque. Do Irã e entra no Iraque, passa pela Jordânia e cai em Israel. Para a Rússia entrar em guerra com Israel, alguém dali tem que exigir a presença russa. É o Irã. E o Irã entrou em guerra com Israel. Israel está defendido no seu território por vários navios fortaleza dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França principalmente. E Israel tem um super sistema bélico e Israel tem bomba atômica. Então, se houver um confronto, porque a Rússia está muito pressionada, a Rússia está fortemente pressionada, a adesão da Ucrânia e agora da Finlândia ao norte, da Noruega e da Suécia ao norte, todos esses países fazem fronteira com a Rússia e estão bem próximos, algumas centenas de quilômetros, das cidades mais importantes da Rússia. Então, no movimento de desespero, a Rússia vai atacar, e se ela atacar, haverá uma guerra atômica. Se houver uma guerra atômica, cada um desses países tem ogivas apontadas para todas as capitais de todos os países do planeta. Se houver uma guerra atômica, por segurança das nações que estão em guerra, eles não vão guerrear entre eles e deixar o Brasil sobreviver. Então, se houver uma guerra, haverá lançamento de mísseis atômicos com a potência de milhares de vezes a bomba de Hiroshima. Há uma bomba russa, uma Tsar, ela é capaz de varrer 400 quilômetros do mapa. Se ela cair em São Paulo, que tiver a 400 quilômetros, é engolido. Nós estamos a 300 aqui. Então, se houver uma guerra mundial, dos 8 bilhões de pessoas, 5 bilhões desaparecem em 2 meses. Se houver uma epidemia mais nociva, porque a Covid ela foi fabricada, a Covid ela foi direcionada, ela está com comorbidade, entre essas comorbidades, as pessoas idosas. Ela foi um experimento. Isso ainda não é público, mas eu sei o que estou falando. Ela foi um experimento. Vai escapar mais coisas nas próximas décadas ou talvez anos. Porque estamos trabalhando no sentido, o mundo está trabalhando no sentido de coletivização. 3 fontes originais estão tentando coletivizar. Os comunistas estão tentando coletivizar. O anticristo vem de um princípio de coletivização. Arrebanhar, estar com lugar. Todas essas coisas, se nós, na geração, estamos aqui, essas
coisas estão aqui nessa esquina, ali naquela esquina. Então, eu posso pensar que eu estou numa geração próxima da escatologia? Sim, posso. Eu posso pensar que eu estou na geração escatológica? Sim, posso. Eu posso pensar que o mundo vai dar mais uma volta, vai haver mais um respiro e depois volta com mais intensidade? Sim, posso, porque Jesus disse que é dor de parto. Existem duas dores de parto, os homens não conhecem a maioria, as mulheres conhecem aquela muito bem. A falsa dor de parto, a de Higgs, ela dá com 5, 6 meses, 20ª semana. Dá aquela contração, mas não é dolorosa, mas é dor de contração. Não é dolorosa, Jesus falou disso. Depois começa a dor de parto mesmo. Então as contrações são esparsas, distanciadas, mas dói cada vez mais. Então eu posso entender que o mundo vai passar uma crise, vai respirar aliviado, vai passar outra crise, e aí as crises vão ficando cada vez mais juntas? Sim. Mas eu diria que dentro da visão de convergência, me parece, é isso mesmo, não estou afirmando, me parece que a escatologia está na nossa esquina. Se fizer assim, não chega. Basta um lado, basta uma apertada de botão de um russo, uma apertada de botão. Porque com a guerra, a doença vem. Todo mundo sabe que o maior causador de enfermidade da história da humanidade é a guerra. Porque a guerra acaba com a resistência física. As pessoas vão ao esgotamento físico. E você sabe que quando cai a resistência, as doenças aumentam. Então, pense com seriedade, não para desespero, mas para o tratamento da vida em dois aspectos muito significativos. Primeiro, vamos viver a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida com intensidade. A vida está aqui, está na nossa mão, é a nossa vez. Não vamos perder tempo com picuinha. Vamos viver uma vida intensa, uma vida boa. Vamos amar a nossa família, nosso esposo, nosso filho. Vamos viver intensamente. Não sabemos o dia de amanhã, mas o de hoje sabemos. Em segundo lugar, vamos nos aprofundar na palavra e clamar junto com o Espírito em Apocalipse 22. Maranata, Jesus, vem, se é minha para vir, vem porque eu estou pronto. Eu não estou com medo não, Jesus. Pode vir, eu estou pronto. Ok? Nós temos que ter esse posicionamento. Porque a partir de que eu disse isso, podemos entrar no arrebatamento, porque o arrebatamento é justamente como o pré-tribulacionista entende a vida de Cristo, sem preparação alguma, de surpresa. Antes que o russo aperte o botão, Jesus aperta o dele. E aí a gente elevador para cima. Ok? Amém? Por quê? Quem não pegar o elevador para cima, por óbvio, pegará para baixo. E você sabe que andar para o elevador vai para baixo. É no quinto andar. Né? Quem não sobe para Deus, desce para o quinto. Quem não pega o elevador para o céu, pega o elevador que desce até o quinto. Não. Eu estou pulando porque são assuntos ligados ao que o tema diz, mas eu vou direto ao ponto. As igrejas de Apocalipse, elas têm significação múltipla. A carta foi escrita para igrejas em lugares da Ásia, que fazem isso aqui no mapa geográfico. Éfeso é a primeira.
vai subindo, né? De Esmirna, Pérgamo, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Então, uma subida e descida, representando um quadro da igreja no mundo. Não havia só 7 igrejas na Ásia. Paulo escreveu para Colossos, que está um pouquinho abaixo de Laodiceia, 20 quilômetros, está perto ali. Havia Mileto, que era bem do lado de Éfeso também. Havia muitas cidades, muitas igrejas nessa cidade. Tessalônica, ali na Acaia, Anfípolis, Filipos, muitas cidades na região, tanto na Grécia quanto na Turquia, que era a Ásia Menor. João escreveu essas 7 cartas para as 7 igrejas naquele tempo. Mas essas 7 cartas são proféticas, simbólicas para a história do mundo. Ou seja, no período da história do mundo, prevaleceu a igreja de Éfeso, que largou o primeiro amor, que foi a igreja católica. Largou o primeiro amor, largou a palavra, largou Deus. Nós dizemos que largou o pregador. Cada pregador dá uma interpretação, é válido. O que for simbólico na Bíblia, se fizer sentido, é válido. Mas no original, largar o primeiro amor foi a igreja ter largado o amor por Jesus, a precedência de Deus, a precedência da palavra de Deus, e ter trocado por um monte de imagens, de símbolos, de crenças, de idolatria. E por aí seguiu a história. Veio a igreja perseguida, enfim, e chegou historicamente a um período em que parece que o Espírito Santo resolveu varrer toda a casa, limpou a casa toda, lavou a casa toda e começou a ter festa. Era a igreja de Filadélfia. Foi o renovo que veio aí pelo. Ameaçou algumas vezes depois da reforma. Ameaçou, mas eram contidos, eram mortos, não conseguiam espalhar o fogo. Mas, pelo final do século XIX, 1890, ou pelo começo do século XX, não, pelo final do século XIX, 1870, o Espírito Santo abriu o fogo, e aí ninguém segurou mais. Então, de lá para cá, o mundo cristão que crescia de 2 mais 2, começou a crescer 10 vezes 10, 20 vezes 20, 100 vezes 100, disparou. As pessoas que pregavam o Evangelho convencendo pelo argumento da sabedoria, da palavra, não estou negando o poder disso de jeito nenhum, mas elas receberam a ajuda do Espírito Santo de começar a tocar em doente e o doente ficar curado, o aleijado levantar. A nossa própria obra, eu tenho um testemunho, está registrado no livro, o líder da obra que fundou a obra, ele diz lá na frente do público, ele diz: olha, Deus está me dizendo, ele está me mostrando que tem uma irmã, uma senhora que veio aqui, você está com tuberculose, vem aqui na frente que o Espírito Santo está te curando hoje. E ela lá com a filha lá atrás, a filha dizendo: é você, não é você, não é nada, ele está chutando no meio da igreja, milhares de pessoas. Aí ele falou: você não vai levantar, eu vou até você. Desceu, andou aquela
chama da igreja. Veja que a igreja de Filadélfia, ela não é a maior, ela não é política, ela não quer saber de grandeza terrena, ela quer saber de Espírito Santo de dom, ela quer saber do céu, ela quer saber de dar glória para Jesus, ela quer saber de estar na igreja 2, 3 vezes, 4 vezes por semana. Então ela pegou fogo, a igreja pegou fogo, ela não deixa nunca de pregar o Evangelho, ela segue as Escrituras, ela tem reverência ao nome do Senhor. Tudo isso ele disse para Filadélfia. Ela é muito amada, Jesus fala com ela com proximidade. Ela vai ser guardada na hora da aprovação mundial, que é importante para nós. Alguns do que a perseguem vão se prostrar diante dela. Eu imagino que possa ser até se ela estiver subindo, eles vão se prostrar. Jesus vai voltar para buscá-la. Mas ela é a 6ª igreja. A 7ª igreja é o contrário, é o espelho embaçado. Se a 6ª é o espelho que reflete a glória de Deus, a 7ª é o espelho embaçado. Vê se você enxerga na história qual foi o período dessa igreja aqui. Mistura evangélico com mundanismo, é morte. Está cheia de orgulho e vanglória. Muitos se perdem dentro dela. Confunde bênção espiritual com bem-estar material. Não tem poder do Espírito Santo. Não tem santidade. Não tem visão espiritual. Ainda assim, Jesus ama essa igreja, porque é a igreja. Jesus fala com ela, mas Jesus está batendo do lado de fora. Vocês conhecem alguma igreja, assim, toda a história do mundo, que seja igual a essa última aí? Atual. Eu vi um pastor recitando como é que chama a recitação dos radicalistas? Mantra. E eu vi os comentários dos crentes. Só glória a Deus. No que ele falou, tinha uns 20 qualificativos, 25. Eu posso, eu estou mais alto, eu consigo, eu alcanço, eu sou livre. Todos eram precedidos pelo eu. Em nenhuma frase tinha Jesus, em nenhuma frase tinha eu sou pecador, em nenhuma frase tinha eu quero ter perdão. Não, todas as frases eram eu consigo, eu sou mais eu vou chegar, e se eu quero eu posso, se eu ando eu chego. Só isso, 25 vezes, é um ano, irmão. Aí eu fui ver os comentários, para alguém dizer ali, você leu isso aí no 2º capítulo do Obadias, né, Vara? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Obadias é um livro do Antigo Testamento, só tem um capítulo. Então ele leu isso no 2º capítulo do Obadias, porque isso aí não está na Bíblia. O que eu encontrei lá? Ai, glória a Deus. Ai, já estou decorando. Aí o outro falou, eu fiz uma música. Aí entrou uma irmã. Porque para todo mundo que diz uma besteira, aparece alguém que quer dizer uma maior. Aí ele diz, eu fiz uma música com isso. Aí a irmã diz, me ensina que eu quero cantar. Um mantra, irmão. Paulo diz em Filipenses 4:13, versículo que a maioria de nós conhece: tudo posso naquele
7 estarão representados. Mas a que comanda é a igreja de Laodiceia. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Vou dar a boa primeiro agora. Existem duas igrejas em que não entra a palavra arrependimento em Apocalipse 2 e 3, nas 7 igrejas. Existem duas para quem Jesus não toca na palavra arrependimento. Outras 4, Jesus manda se arrepender. E uma, Jesus diz que já deu chance de se arrepender, que é a Tiatira. Ela não se arrependeu e ele diz que vai jogar ela na cama, porque aí ela vai se arrepender na marra. 4, ele manda se arrepender. E 2, só ele não manda se arrepender. A notícia boa é que nós podemos ser Filadélfia, que é uma delas. A notícia que não é tão boa é que Filadélfia costuma se tornar Esmirna. Esmirna é a que morre por causa do Evangelho. Se eu insistir muito em ser aquilo de cima, quem governa o mundo não vai querer vivo. Está pronto para dar vida pelo Evangelho? Está pronto. Está pronto. Quem é que nós somos? Nós somos Filadélfia. Mas se a coisa apertar, nós seremos Esmirna. Mas Esmirna significa perfume, cheiro suave. De todas as cidades para quem João escreveu carta, qual é a cidade que ainda está de pé? Esmirna. Não, coincidência. Só Esmirna está de pé. É um recado de Deus. Seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Você vai permanecer. Os outros vão passar. Você vai permanecer. Mas nós começamos sendo Filadélfia. Então, varão, vai dando glória. Varão, vai gostando aí do derramamento do Espírito. E a gente já tem muito mapa para incendiar nessa terra. Antes de Jesus voltar. Já falei das conversões, já falei das verdadeiras dores de parto, já falei dos sinais. Esse é o quadro da nossa sociedade hoje. Nunca na história do mundo a sociedade foi tão curta, o acesso à cultura e à ciência foi tão fácil. Se você ainda não sabe disso, você está deslocado da realidade. Pergunta aí qualquer coisa para mim. Diga o nome de uma rua que você conhece, e é claro que eu não conheço. Pode falar, levanta a mão e fala eu não conheço. Nelson Garro. Em quanto tempo eu acho a rua Nelson Garro? No meu celular. Menos de 30 segundos. Digito Nelson Garro, ele dá o nome da rua, a distância até lá e por qual caminho eu chego. Mas, vamos partir para a cultura. Quem foi Toulouse-Lautrec? Pô, professor, com esse nome aí estranho, ele é francês. É francês. Mas, o que ele foi? Não sei. Toulouse-Lautrec. Se você escrever um U, ele conserta para você e pergunta: você não quis dizer tou quando você escreveu tu? Ele escreve o nome do pintor correto e dá a ficha dele inteirinho, o registro de vida dele, desde que nasceu até morreu. Resume 80 anos em 20 páginas. Apesar disso, a cultura humana decaiu. Nos Estados Unidos já foi feito um teste mostrando para eles mapas para alunos de segundo ano, de segundo grau ou de faculdade. O mapa da Austrália, ele não sabia que país era aquele, que região era aquela. O Brasil, apesar dessa cultura, ocupa um dos últimos lugares no quadro de notas
atestado daquilo. Na verdade, irmãos, nós vivemos fugindo disso. Eu tenho uma amiga, pastora, esposa do pastor Marcelo. Ela disse que estava com câncer. Quando ela disse como qualquer pessoa que está com câncer diz: acabou, você sabe que acabou. Porque com o câncer, acabou. E aí nós dissemos: Senhor, vamos orar. Vamos orar. E eu ouvi alguém dizer e fiz ouvido de boca. Vocês sabem o que é ouvido de boca, né? E fiz de surdo. Alguém diz assim: é câncer. Costuma acontecer de vez em quando no meio de devoção. Ela foi curar. Está curada. Mas nós vivemos essa. Estou sentindo um mal-estar. Eu fui para o médico. Eu despedi da minha esposa agora, na quarta-feira. Aí ele levou você, levou o meu filho, fala com o meu filho. Eu vai lá para o médico, eu desmaiando, fui lá. Aí eu acho que eu estou com o coração ali. Porque eu sou cardíaco, eu tenho 2 assistentes no coração. Aí eu não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo. Aí ele fui lá para o médico, ele fez exame de sangue nada, ele fez exame de urina nada, ele fez exame de glicose nada. Aí ele falou: você está comigo. Nós vivemos com medo, irmãos. Pessoas suicidam a todo momento por depressão. Ninguém consegue explicar. Está aí na internet uma mocinha loirinha, linda moça, sorridente, 6 meses atrás, 3 meses atrás, 1 mês atrás, anteontem, ontem. Aí naquele dia ela suicidou. Ninguém sabe o que aconteceu. Sorridente, uma moça linda, feita na vida, com casa, com estudo, com tudo. Mas vivemos uma depressão, uma opressão demoníaca. Um recado para você: olha pela sua casa quando você sai dela, quando você entra nela, quando ela amanhece, quando ela anoitece. Pede para Deus colocar anjo, pede para o Espírito Santo habitar na sua casa, para que a sua casa seja um paraíso na terra. Quando você volta para a sua casa, você entrou no paraíso, porque as pessoas não têm isso nas suas casas. E é nisso que caminha o mundo, até que em um dado momento, para alguém, isso aí vai acontecer. Vai ser o ufa de Deus. Vai ser o ufa. Irmãos, eu espero esse dia tanto. Glória a Deus. Pensou, irmãos. Sabe o que eu veio pensar ontem? Hoje é sábado, quinta-feira de ontem. Senhor, o Senhor já imaginou? Assim, um grupo de irmãos, cada um mete no meio. Aí, o Senhor, nós estamos orando, Senhor, para que tu nos ajudes a construir, a acabar de construir nossa casa. Acabar, Senhor, para ela ficar bem acabadinha, bem bonitinha, para a gente morar, com os olhos fechados. Quando a gente abre os olhos, aí volta a casa que você acabou de ver, você vai chorar e vai querer voltar para consertar a casa, vai querer, ah Deus, eu estou falando para o Senhor consertar a minha casa, olha o que o Senhor fez, me deixa descer. Ele falou: olha, eu quero que nós somos filhos. Irmãos, pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Você está com a sua esposa, você está com o seu esposo, você está brincando com o seu filho. Aí daqui a pouco, nenhum dos dois. Né? Aí aquela doideira na rua, carro batendo. Você não está nem aí, eu não estou nem aí, a gente não está nem aí. Porque a trombeta
tocou e a gente subiu. Arrebatar é o verbo grego arpazo. Ele significa arrancar, tirar com violência ou rapidez. É aquele gesto do gato. Já viu um gato enfrentando uma cobra? Você pensa assim, ninguém ganha da cobra. Eu vi um filme de um gatinho com uma cobra. A cobra parecia uma tartaruga. Quando ela mexia a cabeça, o gato. Aí ela tentava se livrar dessa garra dele, quando ela tirava, é muito rápido, mas muito gato é não, muito rápido. Arpazo é isso. Não dá tempo, no piscar de olhos. É um segundo dividido em 100 vezes, você considerar só uma vez dessas 100. Isso é 1/100 de segundo. É o arrebatamento, arrancar rápido, com força. Puxar. Ele é usado na Bíblia em várias ocasiões. Jesus diz que o maligno arranca o que foi semeado no coração. Rápido assim. O diabo é rápido para tirar. Pois bem, só tem 2 aparições escatológicas. É em Apocalipse 12:5, que eu não vou analisar agora. É o Filho de Deus que é arrebatado. É Jesus na sua primeira vinda. E é 1 Tessalonicenses 4:17, que é quando Paulo diz que a gente vai ser arrebatado. E ele usa essa palavra, arrebatado, no piscar de olhos, que está na nossa Bíblia como no abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento dos mortos ressuscitados, junto com os vivos glorificados. 2 passagens falam desse momento. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e 1 Coríntios capítulo 15. Esses 2 capítulos falam do arrebatamento e da ressurreição. É assim que Deus vai fazer. Aqui eu já falei. Eu passei aqui sim, deixa eu voltar rápido. Eu passei para frente. Eu quero só explicar isso. Eu estou apontando do lado errado. O arrebatamento é acompanhado de outras 2 palavras que indicam claramente a escolha de Deus. Quando Jesus narra que 2 estarão no lugar, um será levado, outro será deixado. O que Jesus quer deixar muito claro é que o arrebatamento não vai ser casual. Não é que eu arrebatei um porque gostei daquele um. Eu recebi aquele um e arrebatei. O outro eu não recebi. Ele vai ficar porque eu quis que ele ficasse. Entende? É uma rejeição. Essa passagem fala, traduz para a gente assim: como vocês me amaram, eu amei vocês. Como vocês me rejeitaram, eu rejeitei vocês. É disso que essa passagem fala. Ninguém vai ser rejeitado inocente. Porque ele levou José e não levou João? Porque João foi rejeitado. Nada a ver com João, nem meu filho que se chama João Marcos. Nada a ver, pastor. Mas que ele queira todos os João dessa terra, que inclui esses 2 João. Ninguém mais tiver João ali na família. Mas entende isso? Deus vai pegar quem recebeu, ele vai pegar. E quem não recebeu, ele vai rejeitar. Não é casual. Ok? Já vimos, agora sim, vamos para frente. Na visão pré-tribulacionista, esse é o único fato que impede a aparição do Anticristo. Lá, a igreja de Cristo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso
6, está escrito sobre o anticristo até o verso 5, versos 4 e 5. No verso 6, Paulo diz: agora vocês sabem o que. Está vendo ali em verde? O que? Essas palavras em grego são um pronome neutro. Neutro. Não é usado por uma pessoa. É um pronome neutro. Uma pessoa humana, perdão. Uma pessoa humana. No meio está escrito: aguarda, a iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que, agora eu entendi, aquele que em grego é ele, um sujeito masculino, ele. Os pré-tribulacionistas entendem que só há uma pessoa, um ser no universo, que ao mesmo tempo é tratado no neutro. A sua origem no hebraico é feminina. O nome é feminino, não que ele seja feminino. O nome é feminino. Okay? Kadosh é um nome feminino. Não é ele é espírito, ele não tem sexualidade. O nome é feminino. Mas no hebraico e no grego, ele é tratado com um pronome neutro, ou ele é tratado com um pronome masculino, tanto faz. Então o pré-tribulacionista entende que ali nem o homem da terra, ninguém se classificaria ali. A única pessoa a ser tirada do meio, que ao mesmo tempo é um pronome neutro e é um pronome masculino, é o Espírito Santo. Então o pré-tribulacionista, ele entende que para que o anticristo tenha poder na terra, o Espírito Santo não pode estar na terra porque não deveria. Aqueles que clamam pelo Espírito Santo, como vocês já devem ter notícia, às vezes vão em algumas religiões que se evoca Espírito, e eles estão ali com o Espírito Santo só paradinho na dele. O Espírito daquele lugar não desce, e ainda manda o Pai de Santo avisar: ó, não dá para descer porque tem um crente aí no meio de vocês, o Espírito dele não me deixa descer. Então, o anticristo, ele só tem projeção se quem clama pelo Espírito Santo parar de clamar. Você vai parar de clamar? Não. Então o único jeito de ele aparecer é o Espírito Santo ser retirado e a igreja junto. O pré-tribulacionista entende que é disso que Paulo está falando. Porque veja, logo depois que ele é retirado, aquele que agora tem, logo depois que ele é afastado, então será de fato revelado o iníquo. Não é isso? O iníquo está querendo se revelar, mas não consegue. Aí Paulo está dizendo que alguém vai ser tirado do meio. Agora o iníquo pode se manifestar, mas ele vai se manifestar por 7 anos. E depois vai acontecer no final. O Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então o quadro é esse. Me acompanhe aqui. Se quem está anotando, anote isso. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas. As 69 semanas se cumpriram quando Jesus morreu em Jerusalém. Falta uma semana, é a última. Essa última semana, anote agora aí, é Apocalipse, capítulo 6, até capítulo 19. O último ato da história é Apocalipse 19, porque capítulo 20 já é reino, já é outra história, já é outra circunstância. A história humana
Faltou uma semana por ser cumprida para a restauração do povo judeu. Daniel 9, 26, 27. Essa semana se cumpre em Apocalipse 6 até Apocalipse 19. Se você prestar atenção em Apocalipse 6 a Apocalipse 19, não é mencionada a palavra igreja a partir do capítulo 4. Não aparece mais a palavra igreja. Ela aparece até o capítulo 3, depois desaparece. O pré-tribulacionista entende que ela desaparece porque ela não está na terra, não há mais o que falar dela. Como o capítulo 4 e o capítulo 5 narram coisas ocorridas no céu, eu dou um desconto. Mas a partir do capítulo 6, João volta a falar da terra. E aí não tem igreja relacionada até o capítulo 19. Para encerrar, razões pré-tribulacionistas. 1. A igreja primitiva acreditava que Jesus voltaria a qualquer tempo. Basta você ler a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Basta você ler a carta aos Coríntios. Basta você ler a carta aos Efésios. Eles esperavam a iminência da vida de Cristo, que seria a qualquer momento. Eles esperavam pela vinda de Cristo. 2. Somente os pré-tribulacionistas distinguem claramente entre a nação de Israel e a igreja, porque o pré-tribulacionista diz que essa última semana de purificação do povo judeu vai ser passada pelo judeu aqui na terra, mas a igreja não estará aqui. Então, nós entendemos, se você quiser anotar, que acontece o que está previsto em Romanos capítulo 11. Deus permitiu que os judeus fechassem a visão, negassem Jesus, para entrarem os gentios, entrarem a igreja. Acabou o tempo da igreja, ela é arrebatada, começa a contar a última semana do povo judeu. Essa é a conta pré-tribulacionista. A unidade, bom, isso não é importante. A quarta, o arrebatamento da igreja nunca é mencionado em qualquer passagem referente à segunda vinda de Cristo, após a tribulação. Não há arrebatamento da igreja narrado nas Escrituras, diz o pré-tribulacionista, após a tribulação. Só tem um arrebatamento e ele é antes da tribulação. Então, o pré-tribulacionista entende que não há dois arrebatamentos, só há um, e ele acontece antes. Então, não tem nada para acontecer depois. A igreja não está destinada à ira. Desde o capítulo 6, se não me engano, é o verso 17 de Apocalipse, é isso. Começa a se dizer que a ira de Deus vai se derramar sobre eles. Deus disse que jamais derramaria a ira sobre a igreja. Então o pré-tribulacionista entende que se Apocalipse 6 fala de ira, a igreja não pode estar presente, porque Deus estaria derramando a ira sobre eles, mas eles incluem a igreja, não faz sentido. A igreja de Filadélfia foi prometido em Apocalipse 3,10 que Deus daria livramento na hora da provação que havia de vir sobre todo o mundo. Ele diz que Jesus diz para a igreja que, como ela foi fiel, ele vai preservá-la da provação que virá sobre todo o mundo. O pré-tribulacionista entende que essa provação é a tribulação, porque se ela tem alcance mundial, qual a outra provação que tem alcance mundial senão a tribulação? O posicionamento pré-tribulacional 7 é a única que ensina, a posição, é a única que ensina que o retorno de Cristo é realmente iminente. Qual é a conta que o pré-tribulacionista faz? Olha, se Jesus vai voltar depois da tribulação e ela dura 7 anos, é simples.
7 anos que nos encontramos. Basta você contar: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2031, dia 20 de abril. A gente se encontra. Teve surpresa? Não teve. É o que o pré-tribulacionista fala. Se Jesus voltar da tribulação, todo mundo, depois da tribulação, todo mundo sabe o dia que ele volta. Mas ele volta antes, quem é que sabe o dia que ele volta? Só o último. O Espírito Santo, na condição de restringidor do mal, só será retirado junto com a igreja. E a tribulação não começa enquanto isso não acontecer. O pré-tribulacionista entende que enquanto a igreja e o Espírito Santo estão na terra, é porque há gente por se converter, aceitar Jesus e ser salvo. Quando não houver mais ninguém a aceitar Jesus e ser salvo, zerar esse número, então nesse dia que ninguém sabe quando é, a igreja e o Espírito são arrebatados. E isso encerra nosso segundo bloco, já dentro do tempo que deveria estar terminando o terceiro. Então, pastor, eu acho que seria conveniente a gente parar aqui nesse. A não ser que os irmãos tenham discussão, eu tenho. Mas vai dar mais 30 minutos. E a cabeça de vocês está cansada, tenho certeza disso. A minha não está, porque eu trabalho com isso 24 horas por dia. Então, se vocês quiserem ver rapidamente alguma coisa do Tribunal de Cristo, eu paro. Pastor? Quem quer, eu não falo, mas normalmente eu tenho conversa. É porque muita gente cansada, estou vendo. Muita gente cansada. Não precisa levantar a mão, a maioria deles. Porque cansa mesmo, não é uma pessoa só falando sem parar. Levanta a mãozinha. Aí é mais. César, eu estou com uma terceira ali. A terceira então. Ó, eu vou fazer assim, porque eu reconheço que cansa. Cansa, com certeza. Uma pessoa falando sem parar, uma outra sem parar. Mas não tem outra forma de fazer. Porque são 3 matérias no dia só. Eu vou fazer em 15 minutos. Eu vou abordar só 2 ou 3 aspectos do Tribunal de Cristo. Enquanto ele está colocando aqui, ali eu já vou adiantando. Sendo arrebatados, somos levados imediatamente à presença de Cristo. Somos levados imediatamente à presença de Cristo para as bodas. A palavra boda do Cordeiro aparece uma dezena de vezes e não uma vez, por exemplo, no Apocalipse. E inclusive é a 4ª das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Mas para chegar à boda, eu tenho que ter a roupa da boda. Jesus conta na sua parábola sobre as bodas, até o caso estranho, que ele, claro, só falou alegoricamente, não vai acontecer lá, de uma pessoa que conseguiu chegar na boda e não tinha roupa. Aí ele falou: vai lá para fora, e lá fora vai haver um grande regente. É alegórico, porque quem estiver para as bodas vai ter que vestir a roupa. O que é a roupa? É o Tribunal de Cristo. A roupa é dada no Tribunal de Cristo. Você vai daqui sem roupa espiritual. Vai chegar lá para vestir um traje de eternidade, um traje de festa, um traje de autoridade. Tudo isso o traje representa. Mas você tem que passar pelo tribunal para receber a roupa na saída do tribunal.
Todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós. Paulo está falando, o tribunal é de Cristo. Não é Toteu, o tribunal de Deus. O tribunal do trono branco é o tribunal de Deus, do juízo. Esse é o tribunal do Cristo, de Cristo. É diferenciado. Todos nós, Paulo está se referindo aos cristãos. Na verdade, ele está falando ali a liderança da igreja. Ele está dizendo para pastores, todos nós, vocês e as igrejas que vocês dirigem, vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Pastor, no museu aí, porque esse tribunal é que vai dar a roupa da festa. Nós vamos comparecer perante o tribunal. Tribunal aí é a palavra bema. Significa juízo também, mas significa principalmente aquele cidadão que ficava lá na plataforma esperando os corredores. Os corredores que ganhavam compareciam perante ele e ele dava a coroa. Era um tribunal, mas não era para juízo condenatório, era para juízo compensatório, para dar uma bênção a mais, um extra. Para quem já foi salvo pela graça, só a ideia de que vai ter um tribunal para dar um extra já é fantástico. É prometido aos cristãos que eles não passarão por juízo nenhum. Jesus fala isso em João 5,24. Aquele que crê na minha palavra, naquele que me enviou, não entra em juízo. Esse tribunal de Cristo não é para juízo, porque ele nos garantiu que quem crê nele não entra em juízo condenatório. Outra vez, agora, a passagem de 1 Coríntios 3, dos versos 11 até 15, vai dizer como é que é o traje da festa. Presta atenção nisso, porque tempo de vida a gente tem para se vestir adequadamente. Quem não tiver vestido adequado, tem muito tempo de vida para se vestir adequado. Tem diferença de roupa? Tem. Cada um vai ser com uma roupa. O que Paulo está dizendo? Ninguém vai colocar outro fundamento. Todo mundo que é crente em Jesus. Nisso nós somos iguais. Isso nos deu a salvação zerada. Já é demais. Vida eterna com Deus na glória. Todos somos iguais nesse quesito. Salvos. Todos somos salvos. Ok. Mas se alguém, aqui embaixo, sobre esse edifício, sobre essa salvação que ele alcançou em Cristo, formar um edifício, aí a coisa vai ser diferente. Como vai ser diferente? Se ele formar um edifício de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou de palha, vocês estão vendo que aí não é responsabilidade do Senhor? Ele diz: o Senhor deu o alicerce. Quem sobre esse alicerce da salvação quiser construir a sua vida em ouro diante do Senhor, ou em prata, ou em pedra preciosa, ou em madeira, ou em feno, ou em palha, a obra de cada um vai se manifestar. Quando? Onde? Não. Lá, Jesus vai dizer a obra. Eu sou salvo, todo mundo aqui é. Qual é a sua obra? E ele vai falar, ó, esse tiquinho de palha. Ok? O outro vai falar assim, eu trouxe aqui pedras preciosas para ti. Cada um vai, ali vai se manifestar. Eu não vou poder aparecer com palha e dizer, Senhor, o Senhor não está enxergando direito, que na verdade é ouro.
embaixo e dizer: registra, prepara. Registra, é ouro. É pelo fogo. Pelo fogo. Uma vez eu peguei na igreja e eu creio que essa ideia faz sentido para a gente entender logo. É uma porta de fogo. Eu vou com a minha obra passar por ali. Vocês sabem que os 3 primeiros resistem ao fogo e os 3 últimos não. Mas os 3 primeiros são diferentes. Eu posso dar mais valor para o ouro ou para a pedra preciosa e em terceiro lugar a prata. Mas os 3 passam pelo fogo. Passou, foi. Os outros não passam pelo fogo. Se eles não passam pelo fogo, eu vou chegar lá do outro lado como? Sem nada. Amém? E os outros vão chegar um com ouro, outro com prata, outro com pedra preciosa. É isso que eu chamo de roupa diferente. Nós todos passaremos pelo fogo do grito do Espírito Santo e vamos sair do outro lado. Vai ter gente que vai sair, vamos ver como Paulo diz. Se a obra de alguém, que alguém que ficou nessa parte permanecer, ele recebe galardão. Então, não tem a porta daí para cá só para facilitar. O fogo caiu. Passei com a obra de ouro. O Senhor Jesus está aqui. Passei. Senhor, passei com o joelho. Então ele vai me dar um galardão. Porque eu vou trocar ouro, galardão. Eu vou ficar muito feliz de você entrar na glória assim desse jeito. Passa aqui que é a porta de fogo. Passou. Ajoelho diante do Senhor. Senhor, é pedra preciosa. Muito bem, filho. Dá a pedra preciosa. Levanta e continua o galardão. Vai trocar. Pedra preciosa que passou no fogo. Vai trocar. Agora, o que passou no feno. Levanta. Não é? Levanta. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Sabe o que é detrimento? É a palavra sinônima de perda, limitação. Levanta. Dá na glória. Dá glória para o nome. Aqui tem o maior e o menor. Você é o menor. Mas está aqui. Mas está aqui. Não é para dar glória a Deus. Está ali. Então, haverá uma troca por coroa ou galardão. E aí, nós seremos convidados a entrar para as bodas com aquela coroa ou aquele galardão que conquistamos depois de passar pela porta do fogo com a obra que realizamos em Cristo. Pastor, você está dizendo heresia, a salvação é pela fé. A salvação. Todo mundo lê e todo mundo cita Efésios 2, 8 e 9. Mas você quer saber que ninguém leu 10? Alguém, por favor, abra aí Efésios 2 e leia direto 8, 9 e 10. Porque eles têm a ver com esse momento da nossa vida espiritual. 8 e 9 é para o transporte, mas depois vem 10. Da mesma forma que está escrito ali em 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Eu mostrei para você que a pessoa sofre detrimento, ou seja, ela perde algo, ela deixa de conquistar algo, ela fica menor que os outros. Mas é salvo, Paulo diz, mas é salvo. Pode ver, pastor? 8, 9 e 10. Porque pela graça
Estamos lá. O que a palavra de Deus revela é isto. Eu nem vou entrar nas coroas, no aspecto do galardão, mas o galardão é isso. Os anjos não são todos iguais. Só nas nossas escrituras eu posso fazer no mínimo 4 separações, mas há mais. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Se bem que há um debate entre serafim e terafim, é a mesma coisa, mas terafim é um ídolo. Então, a princípio é anjo, arcanjo, querubim e serafim. Existe ordem entre os anjos. O anjo Gabriel diz que Miguel é um dos anjos principais, então ele é um arcanjo. Os seres humanos receberão essa ordem hierárquica no céu. E é claro que se nesse momento tem um missionário lá na Arábia Saudita, na capital Riad, tem uma praça chamada a Praça do Ró na Cabeça. Todo cristão pego evangelizando é levado para essa praça e sua cabeça é decapitada. E as pessoas aplaudem porque ele morreu um herege. Qual é a minha comparação de galardão dessa pessoa? Porque ele literalmente está dando a vida. Eu estou fazendo o melhor que posso aqui, mas ele deu a vida pelo Evangelho. Na hora que ele passar pela porta, a pedra com que ele construiu a casa dele é de diamante, porque ele entregou a vida pelo Senhor. Não é isso? Então, o Senhor sabe honrar diferenciadamente aqueles que vão ao extremo da prova de amor. Se é para perder meu emprego, eu perco, mas de cima. Aí o outro fala, se é para perder minha vida, eu perco, mas de cima. Então dá ele vai ser um. A autoridade dele vai ser um. E uma coisa que diferencia tudo. Não há nenhum registro na Bíblia de que isso é mutável. Não há nenhum registro de que vivendo no céu a circunstância mude. Quem passa numa condição nos parece adentra naquela condição e naquela condição fica. Miguel é arcanjo e será eternamente arcanjo. Gabriel é anjo e será eternamente anjo. E nós seremos alguma coisa que seremos eternamente. Então que nós possamos alcançar o tribunal de Cristo e chegar a essa condição pastoral. Agora, Alessandra, você tirou a foto com os irmãos? Amém, meus irmãos? Quando foram abençoados com essa palestra, com esse ensinamento, eu queria chamar aqui o pastor Eduardo mais uma vez. Que ele se coloque em pé, nós estaremos orando, abençoando a família, abençoando esse trabalho. As horas já se foram, mas acredito que tudo foi para a edificação das nossas vidas. Rapidamente está disposto aqui para que você procure o pastor se quiser aqui abençoar o ministério dele. Sendo as mãos à frente de toda a igreja aqui, nós vamos orar pelo céu de Deus, assim também. Vai ter uma longa viagem de volta, mas se dispôs, esteve aqui e nos abençoou grandemente com essa palestra, abençoado para as nossas vidas. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, como igreja nós te agradecemos por essa rica oportunidade. E como igreja também oramos para abençoar a vida do teu servo. Pai, o Senhor continue conservando ele na graça e na sabedoria. E por onde ele passar, Senhor, ele continue sendo um instrumento do Senhor, para nos abrir os olhos, Senhor, e o entendimento, para nos prepararmos, meu Deus, seu Pai, cada dia mais. Obrigado pela vida do pastor, cuida da casa, da família, cuida da volta, leve o Natal nas suas mãos, porque assim nós somos agradecidos pela vida dele, a qual o Senhor usou como instrumento nessa noite para nos abençoar. Senhor, eu oro também pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está, agradecido pela participação de todos, pedindo que o Senhor nos leve, que o Senhor nos conceda cultos abençoados no domingo em nossas congregações, e que a vida de todos, meu Deus, meu Pai, continue guardada, Senhor, debaixo da tua mão, que tudo que aprendemos aqui fique guardado em nossos corações e em nosso entendimento, e que possamos todos os dias
dias nos lembrarmos, meu Deus, e estarmos preparados para aquilo que as suas escrituras nos revelam, Pai. E assim nós te agradecemos por esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senta junto para frente, que o amor de Deus, a comunhão do Filho e as outras consolações do Espírito Santo de Deus fique conosco não somente hoje, mas todos os dias em que todos digam amém.